Olá, meus amigos e minhas amigas. O Ocidente está reunido no Fórum Econômico Mundial em Davos. E, como comentei ontem, o grande tema são os debates em torno de propostas de paz para as guerras. O problema é que, como diria o grande e lendário jogador brasileiro Garrincha, só falta combinar com os russos, que, sendo a outra parte interessada, não estará lá. Então é óbvio, o grande destaque do fórum vai para o presidente ucraniano, e é com ele que inicia o vídeo de hoje. Volodymyr Zelensky disse que o Ocidente deveria mostrar unidade e pediu mais apoio à Ucrânia para garantir que a Rússia não prevaleça. Em um discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, Zelensky disse que os temores do Ocidente sobre escalada custaram tempo a Kiev em sua luta contra a Rússia. Veja só o que ele falou. De fato, Putin personifica a guerra. Ele não vai mudar. Temos que mudar. Todos nós temos que mudar na medida em que a loucura que reside na cabeça desse homem ou de qualquer outro agressor não prevalecerá. Ele também disse que recebeu sinais positivos sobre o apoio financeiro da União Europeia e esperava que os Estados Unidos aprovassem mais ajuda em algumas semanas. Como vocês lembram, o Congresso dos Estados Unidos no mês passado não conseguiu aprovar 50 bilhões em ajuda de segurança para a Ucrânia, principalmente pela resistência dos republicanos. Do outro lado, a Ucrânia está aguardando receber um pacote de 50 bilhões de euros da União Europeia. No entanto, alguns entraves apareceram, principalmente por causa da Hungria, que impediu a União Europeia de aprovar a ajuda, uma vez que a decisão deveria ser por consenso. Veja como o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, tem abordado o assunto. Se queremos ajudar a Ucrânia, o que acha que precisamos fazer? Temos que fazer de uma maneira que não prejudique o orçamento da União Europeia. Mas dar 50 bilhões de euros do orçamento da União Europeia com 4 anos de antecedência é uma violação da soberania e dos interesses nacionais da União Europeia. Nem sabemos o que acontecerá em um trimestre. Se Bruxelas aceitar isso, então haverá ajuda para a Ucrânia fora do orçamento. Se não, então ficarei triste em interromper esse processo. Parece que ele estava meio empolgado mesmo, né? Eu digo isso devido ao fato de que antes da entrevista ele havia tido uma reunião com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que, como vocês sabem, tem afirmado que não há solução militar para a guerra na Ucrânia. Ou seja, gente, a princípio o impasse continua. Enquanto isso, a Ucrânia pede a civis da Frente Nordeste que deixem suas casas por causa do risco de bombardeios. Isso mesmo, autoridades da região de Kharkiv, na Ucrânia, convocaram os moradores de mais de 20 aldeias próximas da linha de frente a evacuar por causa do agravamento dos ataques russos na área. Como sabemos, as forças russas capturaram grandes extensões da região de Kharkiv pouco depois de invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022 e continuaram os esforços para controlar a região, apesar de perderem terreno. Veja o que disse Oleg Sinegubov, governador regional de Kharkiv, nas redes sociais. Dada a situação de segurança, estamos introduzindo a evacuação obrigatória da população das comunidades de Kindrashivska e Kurilivska, no distrito de Kupiansk. Oleg Sinegubov disse que a ordem afetaria cerca de 3.043 pessoas nos assentamentos, incluindo 279 crianças. Bom, gente, está rolando uns rumores de que bancos estatais chineses têm dificultado a vida de clientes russos. Claro que são rumores, mas faz parte de um relatório da Bloomberg. O Kremlin se recusou a comentar esse relatório que afirma que bancos estatais chineses estão apertando as restrições ao financiamento de clientes russos por medo de sanções secundárias dos Estados Unidos. Questionado sobre o relatório, o porta-voz Dmitry Peskov disse que era uma questão para as empresas e departamentos envolvidos e não para o Kremlin. Veja só o que ele disse. Essa é uma área muito sensível e é improvável que alguém se disponha a falar sobre isso. Você não deve esperar isso. Continuamos a desenvolver relações com a China. É nosso parceiro estratégico muito importante. Peskov afirmou que essa parceria foi refletida no volume de comércio bilateral com os chineses, que foi maior do que o esperado, e acrescentou: superamos confiantemente 200 bilhões de dólares e continuamos a crescer. Enquanto isso, lá em Davos, Zelensky continua ativo e publica em sua conta do antigo Twitter sobre seu encontro com o secretário da OTAN. Veja o que ele escreveu. Eu me encontrei com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, em Davos para agradecer à aliança pelo seu firme apoio. Discutimos a situação nas linhas de frente, informei o secretário-geral sobre os recentes ataques aéreos em massa da Rússia e enfatizei a necessidade de fortalecer ainda mais a defesa aérea da Ucrânia. Também conversamos sobre outras necessidades de defesa. Nós dois observamos a importância do Acordo de Segurança Reino Unido-Ucrânia, que se baseia na declaração do G7 de Vilnius.
Informei sobre o trabalho em andamento da Ucrânia com parceiros em acordos semelhantes e enfatizei a importância da assinatura de tais documentos que estarão em vigor até a adesão da Ucrânia à OTAN. Discutimos os preparativos para a cúpula da OTAN em Washington. Enfatizei que a Ucrânia antecipa decisões que trarão sua adesão à aliança mais perto. Bem, gente, mas se há regiões na Ucrânia que estão forçando um deslocamento populacional, há regiões na Rússia que também estão em situação tanto quanto crítica. Digo isso pelo fato de que foi declarado estado de emergência na cidade russa de Voronezh, no sul. Isso hoje, na terça-feira, após um ataque de drone ucraniano ferir um menino de 6 anos e uma menina. O Ministério da Defesa da Rússia disse que 5 drones ucranianos foram destruídos pela defesa aérea sobre a região de Voronezh e mais 3 foram interceptados. Disse que mais 4 drones foram interceptados sobre a região de Belgorod. Helena Fediainova, cujo filho de 6 anos foi ferido em um dos ataques, disse que os drones atingiram primeiro por volta das 2 horas e 30 minutos e estouraram a janela de seu apartamento. Foi um golpe e um clarão. Agarrei a criança. Havia estilhaços por todos os lados e fumaça. Uma menina de cerca de 10 anos também ficou ferida no mesmo ataque, disseram as autoridades. Voronezh é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e fica a cerca de 250 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O prefeito da cidade, Vadim Kistenin, disse que foi declarado estado de emergência na área para lidar com o impacto do ataque. Até a hora em que gravei esse vídeo, a Ucrânia não havia feito comentário sobre o ataque. A Rússia tem uma base aérea perto da cidade, onde alguns bombardeiros Sukhoi Su-34 estão baseados. A mídia russa, SHOT, informou no Telegram que pelo menos 15 explosões foram ouvidas perto da base aérea e alguns destroços de drones caíram nas proximidades em um prédio de apartamentos. Mas, como é sempre bom comentar, essas informações ainda não foram verificadas de forma independente. Gente, parece que a Coreia do Norte não está fazendo questão de sair dos noticiários. O líder norte-coreano Kim Jong-un pediu ontem, segunda-feira, que a Constituição seja alterada para garantir que a Coreia do Sul seja vista como o inimigo principal e alertou que seu país não pretendia evitar a guerra caso ela acontecesse. Essas informações foram dadas hoje pela mídia estatal KCNA. Em um discurso à Assembleia Suprema do Povo, o Parlamento da Coreia do Norte, Kim disse que concluiu que a reunificação com o Sul não era mais possível e acusou Seul de buscar o colapso do regime e a reunificação pela absorção. Kim disse que a Constituição deveria ser emendada para educar os norte-coreanos de que a Coreia do Sul é um inimigo principal e invariável, e definir o território do Norte como separado do Sul. Não queremos a guerra, mas não temos intenção de evitá-la. Isso foi o que disse Kim, citado pela KCNA. A Coreia do Norte também deveria planejar, ocupar, subjugar e reivindicar completamente a Coreia do Sul em caso de guerra. E os sul-coreanos também não deveriam mais ser referidos como compatriotas, acrescentou Kim, pedindo o rompimento de toda a comunicação intercoreana e a destruição de um monumento à reunificação em Pyongyang. Segundo a mídia estatal, 3 organizações que lidam com a reunificação e o turismo intercoreano também serão fechados. Em resposta, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, em reunião ministerial, disse que Pyongyang estava sendo antinacional ao chamar o Sul de país hostil. O pedido de Kim para mudanças constitucionais ocorre em um momento em que as tensões pioram na Península Coreana. Isso em meio a uma série de testes de mísseis e uma pressão de Pyongyang para romper com décadas de política e mudar a forma como se relaciona com o Sul. Para o Wongon Park, da Universidade Feminina Ewha de Seul, Kim parecia se sentir ameaçado pela dissuasão nuclear estendida, fortalecida pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos, que tem contado com a implantação de ativos estratégicos dos Estados Unidos na Península Coreana, além dos esforços militares trilaterais com o Japão. Veja o que Wongon Park disse. A linguagem cada vez mais agressiva de Kim Jong-un parece mostrar que ele sente que perdeu a mão na relação intercoreana. Atravessando o Mediterrâneo, a situação no Oriente Médio está cada vez mais tensa e os reflexos econômicos disso podem chegar em diversas partes do mundo. É que os prêmios de seguro de risco de guerra para remessas pelo Mar Vermelho estão subindo após novos ataques a navios mercantes pelo movimento Houthi do Iêmen e a expectativa de que navios com conexão com o Reino Unido ou Estados Unidos serão alvo. Os Houthis, que como sabemos são alinhados ao Irã, são bem equipados e treinados e lançaram múltiplos ataques a navios no Mar Vermelho desde novembro. Segundo o oficial Houthi, eles expandirão seus alvos para incluir navios dos Estados Unidos.
Mas mesmo antes dos recentes ataques Houthis, o mercado de seguros de Londres listou o sul do Mar Vermelho entre suas áreas de alto risco e os navios precisam notificar seus seguradores ao navegar por essas áreas e pagar um prêmio adicional, que até o início desse mês era tipicamente por um período de cobertura de 7 dias. Fontes da indústria de seguros disseram que os prêmios de risco de guerra subiram para cerca de 1% do valor de um navio e que as taxas devem subir mais. Isso se traduz em centenas de milhares de dólares em custos adicionais para uma viagem de 7 dias. O que fica claro é que, se a coalizão liderada pelos Estados Unidos não conseguir frustrar mais ataques e garantir a liberdade de navegação na região, provavelmente não haverá cobertura de seguro de guerra e a maior parte do tráfego será obrigada a usar a rota muito mais longa pelo Cabo da Boa Esperança. Gente, não há dúvida de que com seguros altos ou com rota mais longa, os custos de transportes elevarão consideravelmente os preços dos produtos transportados pelo mundo. E isso pode ter sérias consequências para a economia mundial. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.